Estamos ao vivo, diretamente do Tennessee, mais ou menos 2 horas de Atlanta. E estamos aqui, eu estou aqui com o meu filho e sócio James. Boa noite, todo mundo. Eu sou a Cláudia Gertner, para quem não me conhece ainda. Eu sou a Cláudia Gertner e eu ajudo brasileiros a destravarem o inglês para destravarem a vida aqui nos Estados Unidos e conquistarem a cidadania americana. E é uma alegria muito grande estar aqui com você hoje. E hoje no nosso podcast, que chama Nos Bastidores do Inglês, nós vamos ver sobre algumas coisas que o James vai falar agora. Sim, a gente vai conversar hoje sobre algumas atualizações que recentemente aconteceu sobre a cidadania americana. Uma notícia sobre o passaporte americano, que eu acho bem legal. Né? Eu queria muito isso. E também um estudo que saiu muito interessante falando sobre como o cérebro pode ser mudado ao aprender mais de uma língua, ou falar mais de uma língua. Muito interessante. Muito legal. Porque aprender inglês não é só a nossa liberdade de conversar com as pessoas, de ser a gente novamente, né? Ou inteira numa outra língua, mas também ajuda a preservar o cérebro. Olha que incrível. Tem muitas vantagens, né? Então, vale a pena o esforço. Você está sempre trabalhando ali com o seu cérebro e, na verdade, ele dá uma crescida até. É incrível. Sim, a gente tem aqui no computador um mural de todos os alunos, não todos, alguns alguns dos nossos alunos que passaram recentemente. E nós queremos parabenizá-los. Então vamos lá, uma salva de palmas para eles. Uhul! Para eles. Ontem mais uma aluna passou. Então, se você está pensando, será que está tudo parado? Não, não está tudo parado. Não está tudo parado, não. Agora tudo acontecendo. Está um pouco mais devagar, mas como eu falei no nosso último podcast, não está tão devagar assim para todo mundo. Tem pessoas que estão entrando com o pedido recentemente e sendo chamados rapidamente. Mas muitas pessoas que entraram em outubro do ano passado, né, naquele rush que teve, que estão esperando ainda. E o que eu falo para eles? Que alegria que você tem essa oportunidade de estudar bastante, né? Você Verdade. tem essa oportunidade. Então, não desistem, não fica assim... porque está acontecendo isso. Quando menos a pessoa espera, a carta chega. Entendeu? Cada dia que passa é um dia mais próximo da sua carta chegar, né? Da sua entrevista ser marcada. Então, não fique parado achando que eles vão demorar 1 ano. A gente não sabe, né? Então, é bom você sempre estar revisando quem já está estudando, né? E quem ainda não começou, pega firme, porque imagina que legal você ter tido essa oportunidade de estudar com bastante tempo, né? Então, como foi o seu 4 de julho? Você assistiu, viu alguns jogos? Jogos não, fogos. Jogos também, né? Eu tô com um jogo na cabeça. Fogos. E nós vamos mostrar aqui que lindo que foi lá em Washington. Muito lindo. Como que eu gostaria de estar lá, ou ter estado lá. Eles fizeram uma apresentação fantástica. O James vai colocar aqui pra gente ver juntos. Aqui foi... Olha, 2.500 drones. Legal. Uau. É incrível, né? Como que o ser humano é criativo e inovador. Olha que legal.
Parece que tá contando a história dos Estados Unidos, né? É, Aqui, ó, quando o o homem foguete indo na pra Lua. Tem um show, assim, de drones lá, de drones na Geórgia, né? Não tão lindo assim, Uau. com fogos. Lá no lugar que chama Stone Mountain Park. Happy 4th of Happy July. 4th of July. Que legal. Inclusive, foi interessante, né? Eu conversando com uma aluna, ela falou assim, é muito difícil um americano passar nesse teste. E várias pessoas já falaram isso, né? É interessante. Lógico que sem a pessoa revisar, um americano, sem ele revisar, ele não vai acertar muito. Assim como nós também. Nós aprendemos a história do Brasil, nós aprendemos tanta coisa, né? Só que aí a gente esquece. Mas para a gente passar por um teste de cidadania brasileira, nós teríamos que estudar. Então, nós não podemos comparar um americano que esqueceu, né? Não está nem pensando nisso, com alguém que está se preparando. Então, realmente, para o americano passar nesse teste, assim, ele vai ter que dar uma revisada, porque ele também vai errar, né? Agora, isso não quer dizer que o negócio é tão difícil que nenhum americano passaria, porque o americano, isso é injusto, pegar alguém sem revisar e alguém que está estudando e comparar os dois. Concorda comigo? Coloca aí nos comentários se você concorda comigo. Falar sobre o... E o passaporte. passaporte. Quem conseguir o passaporte, quem conseguir a cidadania americana esse ano, a gente não sabe até quando, né? Mas eles lançaram um novo passaporte americano. A partir do dia 6, né, desse mês, já começou, um passaporte, só que você precisa pedir lá em Washington, não é qualquer lugar. Se você fizer online ou for no post office, né, sem ser lá, não vai ser esse. Mas quem conseguir ir lá, né? Eu gostaria tanto de ter esse passaporte. É o comemorativo de 250 anos de independência dos Estados Unidos. E ele vai ser bem especial, esse passaporte. James vai... Inclusive, o Marco Rubio, que é o secretário do Estado, que era senador da Flórida, ele que falou, né, sobre esse passaporte. Inclusive, vai vir numa caixa especial com um certificado de autenticidade. É todo chique. E agora eu não sei se isso vai acontecer para todos os passaportes do futuro, né? Que vai ter um QR código lá, né? Aquele QR Code em português, né? Code que fala lá no Brasil? Acho que é assim. Porque em inglês é code, né? E é só fazer uma mudançazinha ali na palavra abrasileirar, né? Ou aportuguesar a palavra. Então, coloca... Eles estão falando que vão ter esse código ali, né? Que você coloca e pode assistir um filme contando da história dos Estados Unidos. Ele até falou assim, vai ser legal que quando você estiver viajando e estiver no aeroporto, você às vezes não tem o que fazer ali, né? Você pode assistir e ver. E eles vão mudar periodicamente esse vídeo que eles vão colocar lá sobre a história, alguma coisa, curiosidade dos Estados Unidos. Eu acho que isso vai acontecer para todos os passaportes. Mas esse detalhe do passaporte que o James vai falar agora, mostrar para a gente, vai acontecer só para passaportes, esse passaporte comemorativo que vai ser feito lá em Washington. Que pena, né? Eu queria um também. Mas tá um pouquinho longe. Mas aqui é um vídeo de alguém que recebeu o passaporte. Já recebeu? Yeah. Let's see. Just picked up our America 250 passport. So beautiful. Olha lá, tá vendo? Vem nessa caixa.
Uau! Olha lá, ó. O Trump Trump colocou a foto dele aqui. lá, United States, 250. Colocou esse detalhe. Esse detalhe não tinha. Não tem. Né? Onde será que tá o QR Code? Ah, que legal. Legal. Então, se você quiser, se você mora aí pertinho de Washington, vale a pena. Quando você passar, né, por fazer o seu passaporte, depois que você conseguir a sua cidadania, ou renovar, se você já tem, vai ser bem legal. Eles não falaram ainda qual é a quantidade, mas falou que tem um número X de passaportes e vai valer até acabar. Então, eu não sei se eles vão, por quanto tempo, né? Mas o ano está na metade né? Tá na metade do ano, então tomara que muitas pessoas consigam. Sim. E em outras notícias, temos aqui um estudo que saiu sobre que saber mais de uma língua pode reduzir a idade do seu cérebro biológico por até 13 anos. Já pensou, gente? Já pensou? Então, às vezes, você fica pensando, né? Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem falando que ela estava triste. Quem? Uma pessoa que me mandou um recado hoje. Ela estava triste, pensando que ela talvez não fosse conseguir, por causa da idade. Conseguiu o quê? Conseguir aprender para conseguir a cidadania, né? Aprender inglês. Então, isso é muito normal, muito comum. A pessoa, e isso eu vejo acontecendo com pessoas com 30 anos. Eu vejo que não é a idade, e sim, eu acho que é o medo de não conseguir. Lógico que tem essa realidade misturado com uma crença de que a pessoa mais velha tem mais dificuldade. E eu vejo que isso depende muito, 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 muito. Mas uma coisa que depende muito é você acreditar que você consegue. Então, o que acontece? Se a gente acha que a gente não consegue, aí o estresse aumenta muito. Então, quando você vai parar e pensa, não, agora eu vou estudar, eu vou aprender, e vem essa crença, esse medo, enche o seu corpo de adrenalina e o seu corpo de cortisol. O que isso acontece? Eles vão lá e impedem os neurotransmissores. E aí a pessoa não consegue, não porque ela não consegue... Entendeu? Assim, não porque ela tem algum problema, mas porque ela está totalmente envenenada. Envenenada com com essas substâncias que atrapalham, entendeu? Então, uma coisa que você pode fazer quando você vai estudar é se acalmar primeiro. Então, você faz exercícios de respiração, faz exercícios... uma coisa muito boa é você começar a entrar em contato com a natureza. Você tentar olhar para flores. Se você puder ir a um parque, ficar ali em meio ao verde. Porque ficar em meio ao verde, meio à natureza, quem está perto da praia, vai à praia. Ficar ouvindo aquele barulhinho do mar. Ou se você está num lugar longe da praia, se você vai perto de um lugar onde tem pássaros, todos esses barulhinhos, tudo isso, além do oxigênio que está ali, e quando você está perto de uma floresta, tem óleos das árvores ali que fazem bem para o nosso corpo. Então, você vai começar a se sentir mais calmo ou mais calma. Porque a calma
é muito importante para a gente aprender. Por isso que quando uma criança está aprendendo, se ela tem uma professora ou um professor bravo, ou ela tem um pai bravo ou uma mãe brava, a criança fica mais bloqueada ainda. Não adianta. E se você, no passado, foi uma criança que teve essa experiência, você tem isso no seu corpo. Então, já tem esse gatilho, que às vezes você nem sabe que quando você encara aprender alguma coisa, você assusta, leva um susto. Então, é como se você tivesse recebido um susto mesmo, sabe? Fez pum! Sabe quando a gente assusta? Então, quando pensa em estudar, pensa em aprender, liga isso e aí fica difícil, fica difícil. Então, uma coisa que você pode fazer é isso, se acalmar primeiro. Uma outra coisa que ajuda muito é você começar a fazer coisas que você gosta. Porque na nossa vida, quando a gente fica adulto, né? E tem conta para pagar, e tem filho para cuidar, e tem aluguel ou casa para pagar, você fica muito estressado, trabalhando, 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 e às vezes esquece. Esquece, às vezes, de olhar para o céu. Esquece de olhar para o céu. Tá tudo assim, ó, tudo aquele tumulto aqui na sua cabeça. Qual foi a última vez? Para e pensa, qual foi a última vez que você viu um pôr do sol? Qual foi a última vez que você sentou sem ter que fazer nada depois? Sem ter que, sabe, se sentir culpado de ter só sentado? Quantas vezes será que você está esperando a exaustão para você conseguir dormir? Porque você corre, 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 corre. Pensa em tudo e em todos, mas não pensa em você. Então, isso é uma coisa importante. Porque a gente, às vezes não, né? Quase sempre, esquece da gente. A gente pensa em todo mundo, pensa no marido, nos pais, nos filhos, no trabalho. Mas, às vezes, você não tem tempo nem de cortar a unha. Às vezes, corta a unha no carro, assim, quando lembra. Porque... Já tá falando de experiência? Tô falando de experiência própria. De não conseguir, às vezes, comer no carro. Comer no carro, né? Você nem está percebendo o que você está fazendo, você está engolindo. Eu cheguei uma vez a engasgar. Estava tão nervosa que eu engoli, a comida parou e eu não sabia eu pensei que eu fosse morrer. E eu estava dirigindo, naquela correria. Nem lembro naquela época, nem lembro qual foi a última vez que eu olhei para o céu. Porque eu lembro quando eu tive que parar. Quando meu corpo não aguentou mais, eu tive que parar e comecei a entender tudo isso e comecei a acalmar o meu sistema nervoso. Então, eu sei, estou te falando isso porque eu passei por isso. Não estou te falando que é uma coisa que eu li, não. Estou te falando o que eu passei. E eu sei, porque eu converso com muitas pessoas, já conversei com, nossa, nem sei quantas milhares de pessoas que eu já falei sobre esse assunto. E é uma coisa muito que acontece, né? A pessoa, porque a gente saiu do Brasil, mudou para um país novo e tantas coisas foram acontecendo e principalmente a anulação. Nós nos anulamos porque quando nós chegamos aqui, a gente se sente muito pequeno. É quase unânime isso. E a gente se sente impotente. E eu vou falar, eu e as pessoas que eu já conversei, se sentem ou se sentiam, né? Porque isso tem jeito de se libertar. Por isso que eu amo o que eu faço. É muito mais do que um trabalho, é uma missão de ajudar você a não só, lógico que a cidadania é importante, mas a cidadania é um marco na sua vida,
É um marco onde você fala, ok, eu achava que eu não conseguia, mas eu consigo. E não importa a idade. Eu vejo pessoas com, olha, 80 e pouco, gente. Não é brincadeira, não. É porque essas pessoas, 70 e pouco, assim, para você falar assim, ah, não, mas está muito, passou da hora. Não, não passou da hora. Enquanto você respira, enquanto você tem esperança, enquanto você tem vontade de viver, você pode aprender e você pode transformar a sua vida. Eu não estou falando de uma coisinha assim, não estou falando, sabe, de um papelzinho. É o que esse papel quer dizer. Você passou por um teste e você venceu. Então, é uma alegria muito grande, é uma liberdade. Eu lembro como eu sentia e eu lembro também como eu senti depois dessa libertação, porque isso é uma libertação. Você não fica mais refém de você mesma, porque a maioria, o que passa na nossa cabeça é a gente que está falando. Ok, coisas que falaram pra gente, coisas que a gente imagina, né? Porque e agora pensa, se você fica falando isso pra você que você não consegue, você não consegue. Não consegue. Então tem que ter uma chavinha aqui na sua cabeça que você vira e você diz: eu vou conseguir sim. Tal pessoa conseguiu, eu vou conseguir também. Porque se ele é brasileiro, tão brasileiro quanto eu, qual que é a diferença? Ah, falar, ah, não, mas é que você não me conhece, você não sabe que eu tenho TDAH, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Ok, tudo bem. Muitas desses rótulos, você pode olhar essa idade, esse rótulo de TDAH, não sei o quê. TDAH, quem tem isso de verdade, é muito criativo e muito focado, entendeu? É um cérebro super focado, é neurodivergente, super focado quando interessa. Então, se você interessa, e às vezes você não interessa pelo inglês, mas você interessa pela sua vida, pela sua liberdade, pela sua independência, pela sua autonomia, então você reformula aqui o seu cérebro para falar, não, apesar disso, eu vou conseguir. Eu só preciso de foco. E eu preciso de querer. Porque aí, se você quer, o cérebro vai focar. Ele precisa de querer. Entendeu? Quem tem realmente esse cérebro divergente. Agora, quem tem dislexia, consegue também. É um pouquinho mais complicado? É, porque realmente as letras invertem. Mas você vai conseguir também. Entendeu? Você tem 3 chances, por exemplo, na hora de escrever, tem 3 chances, tem 3 frases que eles vão te dar. E você pode falar para a pessoa também. Agora, você não tem nem isso, nem dislexia, nem TDAH, ok. Mas aí você pode falar, mas eu tenho idade, eu não consigo. Mas eu te falo uma coisa, pessoas que têm dificuldade em várias idades. Antes de me mudar para os Estados Unidos, eu dava aula de reforço para crianças que na alfabetização, né? E aí o que acontece? Pequenininho, criança. Mas o problema, a criança estava com problema? O problema, às vezes, era o que estava acontecendo na casa dessa criança. Entendeu? Por isso que a gente tem que ver, não é a criança. E às vezes a criança, ela estava ali, ela precisava de alguém com amor do lado dela, com amor falando para ela, conforme ela estava estudando, aprendendo, não brava com ela. E, você entende? É questão de analisar. O problema é o cérebro ou o problema é outra coisa? E essa outra coisa, será que eu consigo resolver de uma outra forma? Olhar para dentro e falar, ok, aquela criança um dia passou por isso, você, criança, passou por isso.
E às vezes o que você passou era cobrança. Às vezes você era muito inteligente e você se sentia muito cobrada, porque você não queria sair daquele pedestal. Então, e mesmo uma criança inteligente, ela não é boa em tudo. Então, ela não aceitava não ir bem em tudo. E às vezes o inglês é uma coisa que é nova para você. Mas não quer dizer que você não consegue. Você consegue. E como que a gente consegue? A gente tem que fazer o que o cérebro precisa. E o que o cérebro precisa? Primeiro, o cérebro precisa entender. Por isso que nós usamos o português. O português você já sabe. Então, a gente pega ali e conecta. Então, você pensa assim, para mim, como que eu faço? Eu não quero me sentir sozinha. Ok, não precisa se sentir sozinha. Quando você abre o programa e vê ali a minha imagem e eu explicando, tanto faz eu estar ali. Qualquer curso que você está fazendo, né? É que eu estou falando especificamente para passar na cidadania, né? Sim, mas é qualquer coisa que você... Tem pessoas que não sabem que existe esse treinamento, né? Ah, sim, é. Então, nós temos um treinamento específico para você aprender o inglês específico para esse fim, essa finalidade. Qual finalidade? De você chegar lá na sua entrevista e passar pelos testes, que tem o teste cívico, o teste de escrita, o teste de leitura e o teste de conversação. A parte da conversação pode começar um pouquinho aqui, logo no começo da conversa, aí eles aplicam os outros testes e continuam depois, entendeu? Então, o teste, na verdade, começa na hora que você pisa ali. Pisou ali, entrou, você já está sendo testado. Aí, bom, vai passando pelas pessoas, tarará, e vai chegando lá até a última pessoa que vai conversar com você, né? Então, e eu preparo você para todas essas fases. Então, quando você vai estudar, você não deve ficar pensando em todas as fases. Você deve pensar só naquele momento ali. É como se eu estivesse ali com você. Inclusive, eu já tive vários alunos falando assim, Cláudia, você acredita que eu converso com você? A pessoa esquece que está gravado ali, sei lá, acaba me respondendo e rindo e tal. Muitas pessoas se divertem tanto e respondem. E aí, o que você faz? Quando você está assistindo aquela aula, você está aprendendo aquilo. Se você fica assistindo aquilo, pensando no que você tem que aprender depois, na frente, e pensando, minha nossa, eu nunca vou aprender isso. Você acha que isso é uma boa estratégia? Não. Por quê? Porque você está criando ansiedade. Você está pensando no futuro. Então, o que a gente precisa é pensar no agora. Porque, na realidade, o que nós temos é só esse milésimo de segundo agora, só. O passado a gente não tem mais e o futuro também a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, se você aproveita esse tempo para você ouvir o que eu estou falando, estudar, anotar, fazer todos os detalhes ali que eu sugiro, que valem a pena você fazer, porque é isso que ajuda o seu cérebro a aprender. E mais estudos, porque antigamente, eu sei o que acontece. As pessoas eu acho que talvez quase ninguém que tem mais de 40 entendeu isso. Porque antigamente falavam que a gente nascia com um número de neurônios e conforme a gente ia crescendo, ia amadurecendo, eles iam morrendo e a gente ia ficando menos capaz. Só que estudos recentes, uns 20 anos, 14 anos por aí, mostraram que isso não é verdade. Que tem um berçário de neurônios e eles ficam reproduzindo. Então, isso é maravilhoso.
Nós temos a capacidade de aprender até o último suspiro. E o cérebro está em movimento, ele está mudando, por isso que chama neuroplasticidade. Quando você aprende uma palavra, você já mudou o seu cérebro. Cada coisa, cada experiência que você vai tendo na vida, vai mudando o seu cérebro. Entendeu? Então, mesmo que você hoje ache que você não vai conseguir, se você começar a ter novos pensamentos e fazer o que você precisa, você começa a aprender. E o dia que você aprende uma pergunta, é o dia que você fala, eu consigo. Porque basta uma pergunta para você mostrar para você mesmo, mostrar para o seu cérebro, mostrar para o seu sistema nervoso que você consegue. E não tem idade para isso. Aí você vai fazer a segunda. Aí você aprende a segunda, aprende a terceira. Ai, mas são 128. Mas uma vai ajudando a outra. Todas aquelas palavras que você aprendeu já vão ser usadas para a próxima, ou para a próxima e para a próxima. Então vai ficando só mais fácil. O começo é o mais difícil. Por que é o mais difícil? Porque você primeiro precisa acreditar. Uma vez que você acreditou, liga uma esperança. Quando liga a esperança é que faz a gente mover. A esperança é que faz a gente viver e ir para frente. Sem esperança, a gente desiste de tudo, não tem nem graça, né? Fica desastroso. Então, acredite. Se você às vezes não acredita em você, acredite em mim. Acredite em mim, acredite na outra pessoa que você talvez assista algum vídeo de alguma aluna. Não sei se você assistiu, mas a gente lançou o vídeo do Francisco, a história do Francisco. E então, assiste a história do Francisco, assiste a história de todos os alunos, que isso, se você assistir um por semana, ou um a cada 2 dias, você vai tendo injeção de esperança. E é isso que eles falam. Olha, eu assisti um vídeo de tal pessoa e aí eu vi, olha, se ele consegue, eu também consigo. E é verdade. Se ele consegue, eu também consigo. Se eu conseguir, você também pode. Eu sou tão brasileira quanto você. Entendeu? Isso é a pura verdade. E quando você vê na prática que você conseguiu, nossa vida, eu vejo o brilho nos olhos das pessoas quando a gente faz os simulados, a alegria, a esperança emergiu ali, ó, e ela transformou a vida dela. Então, é isso que eu desejo para você. É esse, sabe, esse brilho nos olhos, que as coisas vão melhorar. Você não vai ficar muda, surda e se sentindo burra ou burro. Você pode aprender. E eu não estou falando para você sair dando palestra em inglês, entendeu? Não é isso. Você quer entender o que as pessoas falam e responder. E não tem que ser uma resposta, você ficar contando história para o seu vizinho. Isso vai vindo com o tempo. Mas pelo menos você consegue olhar nos olhos e falar, oi, tudo bem? Ah, fala sobre o cachorrinho, fala não sei o quê. Ah, vai chover. Ah, que lindo dia. Começa falando isso, que lindo dia. Entendeu? E aí você vai indo. Lembrando que você já é suficiente. Você é brasileiro e brasileira. Você já é suficiente. Você está aprendendo inglês porque eles não sabem português. Eu fico martelando nessa tecla porque isso foi uma chave que virou na minha cabeça que transformou a minha vida. Eu tô te falando. Parece tão bobo, né? Parece tão bobo. Mas se você ficar morando aqui nos Estados Unidos, achando que você tem obrigação de falar inglês, isso é um peso terrível. Você não tem obrigação de falar inglês. Quem falar isso para você, você não aceita. Porque você não tem obrigação. Você quer aprender inglês, você quer conversar com as pessoas, mas elas não sabem português. Então, você
vai falar inglês com elas, porque elas não vão aprender português. E você tem interesse em conversar com elas. Você quer ter uma vida normal. Você entende? É bem diferente. Para mim, eu vejo uma diferença muito grande. Porque para mim fez toda a diferença isso. Eu sou inteira. Eles não sabem português, por isso que eu falo inglês com eles. Nossa vida. Pode parecer assim tão bobo isso, mas isso mudou a minha vida. Mudou. Porque aí eu não chego mais, eu parei de ficar suando. Eu parei de ficar achando que eu tinha que ser americana. Sim, meu coração precisa e quer ser verde, amarelo, azul, branco e vermelho. Quer. Mas eu não preciso de querer ser uma coisa que eu não sou. Eu sou brasileira. Eu sou cidadã americana, mas eu não sou americana. Sou cidadã americana. E você pensa assim também. Muda essa chavinha. Você é brasileira, inteira, perfeita, maravilhosa, inteligente, capaz. Brasileiro. Capaz, honesto, inteligente. Forte, poderoso. Tudo isso. Agora, você aprende inglês porque eles não sabem português. Olha, isso você libera para você aprender, para você errar, lembrando que você não vai falar direito sem errar primeiro. Então, fica feliz, fala, deixa eu errar mais rápido possível, porque quanto mais rápido você erra e aprende, mais você vai transformando a sua pronúncia e a sua vida. Então, você ia falar mais sobre o... Terminando aqui, ou continuando, o estudo, então, falou aqui, né, que... Olha que interessante, como que deixa o cérebro mais novo, né? Ou diminui o envelhecimento do cérebro. É muito legal isso. Eles descobriram que o IA, né, fez uma referência, cruzou as idades cronológicas com as assinaturas estruturais do cérebro. Revelou uma fonte biológica da juventude gradual. Então, pessoas bilíngues, pessoas que sabem 2 idiomas, o cérebro apresentava ser 6 anos mais jovens do que a média. Olha que incrível! Trilíngues, o cérebro apresentava mais de 3 idiomas, o cérebro apresentava ser 7 anos mais jovens do que a média, e quadrilíngues, 4 idiomas, cérebro apresentava ser incrível 13 anos mais jovens do que a média. Já pensou, meu filho? Então, você tem 3 línguas no papo. Eu tô com 7 anos mais novo, meu cérebro. Tem que começar a falar mais espanhol com o povo. Tô com 28. 28? Você tá com 28? Meu cérebro tá com 28. Então, isso é muito fantástico, viu? Isso é muito fantástico. Então, não tem só vantagens, né? Que bom que eu vou conversar com as pessoas, tal, não. Você está melhorando o seu cérebro. Isso é maravilhoso. E pode ser divertido no caminho. Eu quero até mostrar aqui um áudio que eu recebi ontem de uma aluna. Eu achei tão bonitinho, eu pedi permissão para ela e ela me autorizou. Olha que bonitinho que ela falou. Se você soubesse quantos cursos de inglês que eu tenho comprado no Hotmart, lá nesses programas de... Eu comprei um monte, tá tudo lá. O que eu estou aprendendo de inglês com esse curso, agora, não é só fazer o curso da cidadania. Eu estou aprendendo a usar as palavras que você está ensinando para aprender a falar do dia a dia, normal, sabe? Porque meu inglês, ele... Com meu marido eu falo normal, sabe? Mas eu tenho vergonha, às vezes, de falar a pronúncia errada, porque eu tenho problema um pouco com a pronúncia, né? Mas
eu estou conseguindo aprender agora as palavras que você está ensinando, eu estou conseguindo pôr ela no dia a dia, usar, falar. Olha que legal. A voz do James está na minha cabeça, assim. A sua voz e a voz dele está na minha cabeça, assim. Às vezes eu escuto a voz de vocês, assim, durante o dia. Eu quero usar uma palavra, daí eu lembro direitinho vocês falando, assim. E é tão gostoso, é tão legal aprender. Nossa, eu tô aprendendo a aprender. Olha lá que Correto, legal. como tem que ser. Sabe? Esse negócio de tirar o português não existe. Você tem que aprender com a sua língua materna. Você tem que... E você ensina certinho. Você... Nossa, eu dou tanta risada com você, você não tem ideia. Se gravasse um vídeo comigo assistindo as aulas, eu tenho que voltar para ouvir o que você ia falar, porque eu começo a rir e perco o rumo. Mas eu amo, tô amando demais esse curso. Nossa, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tá me ajudando em todas as áreas. Não é só no curso de cidadania, não. Tá me ajudando no meu dia a dia. De aprender mesmo. Olha, vocês escolheram o nome certinho. Aprenda mesmo, aprenda mesmo. Boa noite, fica com Deus. Que lindo. É Cristiane? Não, é a Selma. Selma. Não sei se a Selma está aí, mas ela... É porque a Selma falou, estou aqui. Ah, ok. a Selma está ela aí? chegou. Ah, não, a Cristiane. A Cristiane. Yeah. Então, eu sei que é uma delícia aprender. É uma delícia aprender de verdade. Não fingir que você está aprendendo. Não ficar assim, ai, não pode pensar em português. Ai, eu tenho que esquecer o português. Não. Conecta. Que aí tudo vai ficar assim, uma coisa só. Você ouve uma coisa, a conexão neural faz assim, ó. Tum, e você já sabe o que é. Mas no processo, não é assim. Tum, aprendeu, ouviu uma vez. Não, é um trabalho. É um trabalho que é por isso que o cérebro cresce até. Porque é um trabalho, assim como o músculo. A gente não pode querer ir na academia e já pegar 200 libras. Levantar 200 libras. Você vai começar pouco a pouco. Daqui a pouco você consegue levantar mais peso, né? Então, o aprender uma língua é assim também. E você consegue sim. Foi a Selma, sim. É a Selma? Ela tá com um nome... Diferente? Yeah. Uhum. Mas é o sobrenome dela. Selma Cristiane. Tá. Ou o nome talvez o segundo nome dela, Selma Cristiane. É. Mas então, ela tá aqui. Tá. Eu ouvi a mensagem dela, me deixa muito feliz. Suas mensagens, viu, Selma? Mas então, temos alunos aprendendo tudo, mas ela falou, né, que ela estudou outros cursos. Isso, ela estava mostrando a diferença, né? Então não é só o esforço, né? Eu preciso. Sim. Tem a parte do método. Como que você está aprendendo? Você está... Exatamente, exatamente, né? Então, porque às vezes a pessoa que já tentou várias outras coisas e não aprendeu, ela fica achando que ela não consegue, entendeu? Então, por isso que realmente a pessoa pode estar com esse sentimento de que eu não consigo. Eu entendo. Só que não conseguiu porque daquela forma que foi te apresentado, não era a forma ideal. Ficar vendo o negócio de pronome pessoal do caso reto, futuro do pretérito do indicativo, pronome pessoal do caso oblíquo, sabe? Essas coisas assim que não leva a lugar nenhum. Você não precisa. Você vai dar aula de gramática na faculdade de letras? Se for, ótimo, é muito importante você saber tudo isso. Mas se for passar no teste de cidadania ou aprender inglês para a sua vida no seu dia a dia, você não precisa de saber isso. Não precisa, porque você já fala uma língua e sabe exatamente quando colocar. Entendeu? É isso. Então, quer dizer... Fica naquela enrolação do verbo to be, não sei o quê. E aí você fala, gente, eu nem sei o que é o verbo to be até hoje. Eu estudo desde a 5ª série, não entendi ainda. E você fala, eu sou burra, eu não sei, eu não consigo, eu tenho problema. Lógico que você vai achar que o problema está com você. É normal você achar isso. Mas isso não quer dizer que seja verdade. Isso não quer dizer que seja verdade. O que acontece é que a gente precisa fazer o que o cérebro
precisa para aprender. E a repetição é uma delas. Agora, se você pensa, mas seria legal se fosse uma aula presencial. Muita gente acha que a aula presencial tem alguma mágica. E não tem. Você pode ir, eu já converso com tantas pessoas que foram em tantas escolas e tantas professoras particulares e tudo. E porque não é isso. Não é isso. Não é você ficar lá. O cérebro não aguenta informação muito tempo. Aí fica lá, fica aquela enrolação. Aí o que acontece? Você sai de casa, se arruma, trabalhou o dia inteiro, cansada, com fome, tem filho para cuidar às vezes. E aí você pega e vai para tal escola. Aí quando você chega lá, fica naquela enrolação. Eu lembro uma vez que eu fui, me arrumei com uma correria e tal, cheguei lá, quase ninguém estava, queria mandar todo mundo embora. Falei, não, eu vim aqui, eu quero aprender. Que negócio é esse? Imagina, porque faltou um monte de gente, ia acabar a aula, não ia ter aula. Imagina. Então, sabe? Ou então, começa, daqui a pouco, chegam mais pessoas novas, porque muita gente desiste, né? Aí nunca sai daquilo, fica sempre ensinando a mesma coisa, aquele começo que não tem fim. Então, pode parecer uma coisa maravilhosa, uma coisa presencial, mas não é. Porque se você quer aprender, você tem que fazer o que o cérebro precisa para você aprender. E não é uma reunião social para aprender. Para aprender, você precisa de você e você. Você e a informação. Não você e um monte de gente. Entendeu? Para aprender. Para conversar. Aí vai conversar com um monte de gente aí na rua. Nós estamos nos Estados Unidos da América. Agora, para aprender, você precisa de tempo, você precisa de ninguém do teu lado e você precisa do caderno, do seu lápis, da sua caneta e escrever com a mão. Não fica digitando. Escrever com a mão. Então, eu sou totalmente... Tudo que eu ensino é científico e funciona. Só que o legal é que funcionou antes de eu saber que aquilo era científico. Eu primeiro tive a prova e depois eu vi que a ciência confirma. A senhora foi desenvolvendo, né? Isso funciona? Não. Ok, vamos ir para cá. Vamos, né? Por exemplo, não poder ter dicionário. Isso é a coisa mais ridícula que tem. E foi uma coisa que me deixou apavorada. Ué, como assim? Não, tem que ter dicionário bilíngue, não. Só de inglês. Então, falava a palavra e uma explicação enorme. Ficar encarando um monte de palavra que Agora, aí como que você vai aprender, minha nossa vida? Imagina. E pessoas repetem isso, hein? Repetem isso. Que é isso que é o ideal. Eu gosto de como a senhora explica. Foi uma virada, né? Quando a senhora estava explicando um monte de termos e como a senhora criou esse método que a senhora ensina de não explicar com nomes, pretérito, não sei o quê. E foi um aluno que era um pai de família, trabalhador, cansado, exausto. E eu fui ensinar o artigo indefinido. Pensa, artigo indefinido. E naquela época, e por isso que eu falo que muitas pessoas querem ensinar de um jeito tão mais complicado, sem eles perceberem. Não é que eu fiquei, eu quero mostrar que eu sei, não. Mas você acaba pensando assim, que você tem que falar bonito, né? Fala bonito. Então, eu falei, hoje nós vamos aprender o artigo indefinido. Peguei, expliquei. Aí, esse aluno olhou para mim e falou, Cláudia, tem jeito de você me explicar de um outro jeito? Porque eu parei na 2ª série da escola e eu não tô te entendendo. Nossa, aquele dia, eu falei, nossa vida. Olha aqui, coitado. Cansado, exausto, querendo aprender. E eu falando artigo indefinido. O que isso quer dizer para ele? Artigo, pode pensar que é um artigo, né? Escreveu um artigo lá no jornal. Artigo indefinido. Pensa. Aí, daquele dia em diante, eu falei, eu vou simplificar tudo.
E aí eu comecei a simplificar e foi uma explosão. Porque as pessoas começaram a aprender muito mais rápido e muito mais fácil. Qualquer um consegue aprender. E aí não precisa saber se chama artigo indefinido, definido, sabe, pronome pessoal do caso reto, oblíquo. Todos esses nomes são nomes que existem, tal, mas para quem gosta disso, para quem sabe isso, porque senão você fica ouvindo uma coisa e é pior você ouvir em inglês. Alguém te ensinando, ainda falando em inglês, que aquilo lá é tal coisa em inglês. Aí que piorou. How do you conjugate Entendeu? the definite article? The definite article. O definite article é the, né? Eu tava aqui, o que é definite article mesmo? Aí agora que eu me levou lá atrás, parece que passou um filme assim, definite article, the. A palavra mais usada na língua. Como que a senhora explica o definite article agora? Eu explico que existe a palavra mais usada em inglês é the. Agora, o que ela quer dizer? O que ela quer dizer é a, o, as, os. E ela tem 2 sons. Ela tem o som de the and the. Tem hora que você vai ouvir esse the book. E tem hora que você vai ouvir the end. E aí tem tudo motivos de acontecer isso. É legal quando você quer dar ênfase, inverte. Então, isso toda a gente já vai aprendendo. Mas não precisa saber que aquilo é artigo indefinido. Que é artigo definido. É só saber a tradução, porque você já sabe falar português. Você não está precisando de fazer análise morfológica, nem sintática, nada disso. Você quer simplesmente falar inglês, entendeu? Agora, se você quer dar aula de gramática na faculdade de letras, não é o curso para você. Porque esse curso é para quem quer aprender falar e entender inglês. E escrever, mas escrever o que precisa, não fazer redação, nada disso. É uma coisa para você passar. Eles vão te dar um ditado. Você vai escrever o que eles falarem. Entendeu? Então, lógico que eu tenho 2 cursos, né? Eu tenho o Destrave, que é o Destrave Seu Inglês, que é para o inglês do dia a dia. E tem o da cidadania, que é Imagine Você Americano. Então, quem quer passar na cidadania, o Imagine Você Americano é o que você precisa. Estudou tudo, tem tempo? Ok, faz o Destrave, que você vai aprender muito sobre verbos e tudo, mas tudo de uma forma legal. Tudo de uma forma leve. Com frases prontas, né? As palavras mais usadas no... Para mim, no meu cérebro, eu vejo essas palavras como pessoas. Eu vejo... Então, interessante que quando você vai lá, né, vai abrir uma aula, tá lá, Adão e Eva e o paraíso. Você fala, o que será isso? Os 4 coelhos. Fala, nossa, o que será os 4 coelhos? Então, cria uma curiosidade. E eu garanto que você não ia gostar de ler lá artigo indefinido, pronome pessoal do caso reto, pronome... Você não ia gostar de abrir isso. Não ia gostar. Mas o Adão e Eva e o paraíso você vai gostar. E tem lógica. Tudo tem lógica. Isso no Destrave, né? E na cidadania é totalmente foco na cidadania. Mas, às vezes, o seu caso, você não tem o green card ainda. Então, pode aprender inglês de uma outra forma. É muito gostoso. Tem uma pergunta sobre a questão que a gente respondeu isso a semana passada, mas a Liane do YouTube perguntou, Cláudio, como é mesmo o nome do formulário do tax que você falou na outra aula? Não é para levar todas as páginas. Chama transcript. Eu vou até mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui no site. Eu coloquei o link para esse site aqui. Qualquer pessoa com um número de social consegue entrar aqui. Eu acho que Tax ID também. Consegue criar uma conta aqui no IRS. Então, você vai para o irs.gov. Aí, o
O IRS é aqui. Você pode procurar Tax Transcript ou IRS, ver aqui, e aí apertar aqui no Sign In, tá vendo? Sign In, e aí individual, e aí criar uma conta. Se você não tem essa conta, isso é tipo a conta, sabe, no Brasil tem o gov.br, mesma ideia aqui, mas para os Estados Unidos. Então, isso é a sua conta que você cria para entrar aqui. Então, você vai colocar o seu e-mail, sua senha, aí criar esse wallet. Aí você consegue entrar lá, tem um lugar para você baixar os tax transcripts. Então, os transcripts são diferentes do tax return. Então, você vai ver aqui, tem umas explicações aqui. Tax transcript. É tipo um recibo, né? É o recibo que eles criam esse recibo e disponibilizam nesse site. Aí você pode baixar e aí você manda com o seu N400 no site do USCIS. Uhum. É muito importante. Inclusive, hoje, uma aluna disse que eles pediram, ela não levou o último, o do 2025, e eles pediram. Ah, sim. Yeah. Então, é muito importante levar. Se você deu entrada o ano passado, né? O senhor tá falando isso? Aí, leva tudo que você tiver de taxes. Basicamente isso. O Olar falou, é um resumo dos taxes. É mais um recibo. Mas é um resumo, né? É um resumo do recibo. Outra pergunta, eu não trabalho, será que preciso informar o tax ou sou obrigada apenas a enviar o do meu esposo? Então, provavelmente, o seu esposo manda o tax return como married filing jointly, que quer dizer como casado. Você está fazendo está mandando os tax return como casado. Então, o seu nome vai estar lá. Então, dá uma olhadinha, né? Converse com o seu contador ou ver como que está lá o ou tax return. Ou pergunta pro esposo, né? Pergunta para ele. Que ele Se ele com certeza vai saber. Colocou você como dependente ou... Não é nem... pode ser dependente, mas é married filing jointly. E aí aí ela tem que assinar também. Então... Você assinou? Você dá uma... será que você lembra ter assinado? Eu não lembro se é o último tax eu assinei. Não lembro. Mas... Se eles não aceitam, se não então, assinam. eu devo ter assinado. É que eu assino tanta coisa que nem... Meu pai deve ter... assina isso, aí você nem viu. Mas tenha todos os seus documentos possíveis em ordem. Por que é bom você levar tudo certinho? Porque aí não atrasa nada. Porque se você vai lá e você não levou tudo, eles te dão 1 mês para você entrar com o resto, né? Mas fica demorando, né? Se você tem tudo lá em mãos, você já entrega e já resolve tudo. Fica mais... E eles estão um pouquinho mais... assim, exigentes. lentos. Não só exigentes, mas lentos com a data da cerimônia. Então, quanto mais rápido você resolve, mais rápido vai acontecer a sua cerimônia. Senão, demora mais ainda, né? Mais e mais está acontecendo da pessoa ser marcada a cerimônia depois, né? Não no mesmo dia. No mesmo dia. Eu não vi nenhum recentemente. Faz um bom tempo. Talvez uns 7 meses. Uau. 7 meses, que nunca é no mesmo dia. Mas, recentemente, eu vi a pessoa que fez em 40 dias, ele passou, acho que foi na terça e foi na sexta. Na mesma semana, sexta. Foi na mesma semana, não no mesmo dia. Isso foi o mais próximo. O resto tudo é mais semanas. Ou meses. Falando nisso, a Silvana perguntou a Cláudia, esperar mais de 1 ano para a entrevista é realmente cansativo, mas
Deus abençoe vocês, tem energia. Ah, ok, então tá demorando pra Silvana. Tá demorando, Também. né, Silvana? Ixi, não sei se você sabe, Silvana, se você já me ouviu falando isso, mas eu tenho uma aluna que ela passou em junho do ano passado. E até hoje ela não fez a cerimônia dela, acredita? Isso, eu acho que um dos motivos é que ela vai mudar o nome. Então, quem quer mudar o nome, que fique já ciente que isso pode demorar um pouco. Porque aí a cerimônia é especial. É numa corte. É mais bonita, é muito linda. É bem especial mesmo. Você vê o juiz, tal. É bem legal. Mas tem esse atraso. Pode ter esse atraso. Então, se você tem mais pressa, pensa 2 vezes se você quer realmente mudar o seu nome. Mas às vezes é importante você mudar o nome, né? E lembra, muda o nome aqui, tem que mudar o nome no Brasil. Senão dá problema nos passaportes. Aí vira um rolo. Então, tudo isso tem que pensar, né? Se vale a pena. Alguém perguntou, Silvana perguntou, professora Cláudia, esse curso é indicado para quem já vive aqui, já fala inglês e deseja aprimorar mais um pouquinho, especialmente a pronúncia? O destrave seria bom nesse caso? Isso. Depende se você... depende do nível e se você quiser trabalhar. Porque assim, são 5 áreas do inglês, né? É o ler, é o escrever, é o entender, que é o mais importante. Eu ponho até aqui nesse dedo aqui, que é o mais importante. O falar e a redução de sotaque. Então, depende onde você está. Quem tem que aprender tudo, vai ser mais lento o processo, né? Porque vai ter que aprender as 5 áreas. Quem precisa só de aperfeiçoar, vai aprender rápido os verbos e aí vai melhorar logo a pronúncia. Não que quem não sabe nada não vai melhorar a pronúncia, vai melhorar a pronúncia, mas tem que aprender todas as outras áreas. Então, quanto mais você entende, mais rápido é, né? Então, sim. Até o intermediário. Pode ser do 0 até o intermediário. Avançado, não. Mas começa do começo, né? Isso, eu começo do começo, mas não começo pelo to be. Não vem com essa história de verbo to be, não. Do começo, no sentido de frases que você precisa para ontem. Isso, assim. então você aperfeiçoa o seu inglês conectado. Porque o James fala tudo conectado. Eu ensino essas conexões, a gente aprende as palavras, depois as conexões, e você treina a falar tudo conectado. Entendeu? Por exemplo, I bought a book. I bought a new book. Então, se você vê escrito, está escrito I bought a new book. Só que ninguém fala assim. Eles vão falar I bought a new book. Então, fica parecendo até meio japonês, parece outra coisa, porque conecta tudo, né? Então, é isso daí que é a chave. Você aprender o inglês conectado. Porque aí você já fala conectado e já entende a conexão. Porque todo mundo fala normal, né? Como no Brasil, a gente não fala espere aí. Não, a gente fala peraí. Não é verdade? Então, se for querer ensinar um americano a falar espere aí, e aí a pessoa ouve o brasileiro falando peraí, o que vai adiantar ele aprender espere aí, se ninguém fala espere aí? Entendeu? Então, a mesma coisa com o inglês. Se você aprende inglês tudo separado, quando eles falam, você não entende. E o truque, o segredo é você, do começo, acostumar com essas uniões. É maravilhoso. Que aí você ouve e fala, é aquilo. Bem legal. Então, é isso. Eu acho que foi muito bom. Não, acho não. Eu tenho certeza que foi muito gostoso estar aqui com vocês, ouvir os seus comentários, suas perguntas. E, só finalizando a pergunta da Liane. Sim, conversa com o seu marido, vê como que é, porque mesmo se você não
não ganhou nada, é bom mandar o seu tax return, mostrando que você não ganhou nada. Ou ter uma explicação por que você não entrou. Mas, geralmente, maridos colocam a esposa como filing jointly. O que eu faço... Como dependente, né? Yeah. No caso de se a pessoa não trabalha, ela é dependente do Sim, esposo. exatamente. E não tem problema nenhum. Yeah. Então, muito, muito obrigado a todo mundo pelos seus comentários e foi muito bom ver vocês. E até a semana que vem. E se você quer dar entrada na sua cidadania americana e quer a ajuda da minha linda mãe, Cláudia, preparar do jeito certo, com o método Aprenda Mesmo, e para você saber o passo a passo do inglês da entrevista e teste de cidadania americana, eu coloquei um link aqui no chat para você, se você gostaria de conversar com alguém da nossa equipe, para você saber como funciona, qual que é o melhor caminho e se o nosso treinamento seria bom para você. Um caminho certo para você. Então, pode apertar ali. Não esquece de subscribe. De se inscrever? Se inscrever no nosso canal. E se você não conhece o nosso Instagram também, a gente tem o nosso Instagram. Sim, @Claudia Gertner Inglês. É o nosso Instagram. E agora a gente vai ter um canal no... a gente tem um canal no... Tipo um canal de transmissão. No WhatsApp. Então, eu vou colocar aqui também o link do nosso canal no WhatsApp para vocês receberem notificações. Sabe o que acontece? Antes lives. Eu conseguia mandar tudo que acontecia para todos os alunos. Mandava para todo mundo da minha lista. E aí, agora não, faz um tempo já, que eles estavam querendo me bloquear. Aí falou que não podia mandar, não sei o quê. Então, eu não estou podendo mandar, porque antes eu mandava, né? Mandava antes da live, eu mandava depois, mandava os vídeos das histórias de sucesso das pessoas, era tão legal. E agora não estou podendo mais. Então, a gente manda um e-mail. E se você ficar de olho no seu e-mail, você vai receber as nossas notificações também. E entrar naquele grupo lá. Eu acho que o James abriu o quê? Faz uns 2 dias. A gente tem 9 seguidores agora. Que bom! no nosso canal. Mas, no WhatsApp, que aí no WhatsApp. Fica fácil, né? Aí manda ali, todo mundo pode receber. Então, Silvana falou, eu ouço todos os vídeos de vocês e já curto antes mesmo de começar. Obrigada, Silvana. Carinhosa com vocês, ensinarem faz toda a diferença. O meu marido é americano, haha. Mas eu quero aprimorar mais ainda. Isso mesmo. Isso aí. E sempre lembra, você é brasileira. E você fala inglês porque ele não fala português, ou a sua sogra não fala português, a sua cunhada não fala português, entendeu? E aí isso você vai se sentindo você. Então, Maravilha, até o topo com vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.